Inclusive, a Raquel Landim, que está conosco aqui, está apurando, enquanto está aqui, está lá apurando. Porque teve esse pedido feito ao Supremo Tribunal Federal, esse pedido da defesa do Collor, para que ele fique em prisão domiciliar, como disse, inclusive, Walter Mairovitch. E saiu o despacho do presidente, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, hein, Raquel, o que o Alexandre de Moraes diz nesse despacho que foi publicado há pouco? Vou explicar para vocês o que aconteceu. Hoje de manhã, a defesa do Fernando Collor de Mello teve uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para solicitar a prisão domiciliar. E a defesa requereu, né, o que está escrito aqui no despacho do ministro Alexandre, desculpa, gente, enquanto eu falo com vocês, estou lendo o documento que acabou de chegar, requerendo a prisão domiciliar em virtude da idade avançada e das comorbidades dele, que são a doença de Parkinson, o que ele está alegando, né, a apneia do sono e o transtorno bipolar. E então, o que o ministro Alexandre fez? Ele, diante do exposto pela defesa, ele pediu o seguinte, ele pediu à defesa do ex-presidente Fernando Collor que apresente os documentos que comprovem as alegações que a defesa está fazendo, prontuário, histórico médico, os exames do ex-presidente Fernando Collor, comprovando todos esses transtornos médicos no prazo de 48 horas. Decretou sigilo de todos esses documentos médicos que devem ser juntados aos autos e também determinou a oitiva, né, pela Polícia Federal, do médico do ex-presidente, o doutor Rogério Tuma, para prestar eventuais esclarecimentos. Só depois disso tudo, da juntada de todos os documentos do histórico médico de Fernando Collor de Mello e da oitiva do seu médico pessoal, é que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir ou não se atende ao pedido da defesa, se atende aos advogados de Fernando Collor de Mello e concede a prisão domiciliar ao ex-presidente. Fabiola. Então, eu acho que a informação direta é essa. O ministro Alexandre de Moraes não concedeu prisão domiciliar a Fernando Collor de Mello neste momento. No despacho publicado há pouco, ele pede mais informações. Inclusive, ele quer toda a documentação dos problemas de saúde de Collor de Mello, que é isso que a Raquel estava trazendo para a gente, que conseguiu esses dados. No despacho, ele pede lá, ele quer justamente toda a documentação de que realmente ele está passando mal, de que realmente ele precisa de um atendimento especial. Ele fala assim, olha, são necessários lá todos os documentos, prontuário médico, histórico médico de Collor, todos os exames realizados por ele nas últimas 48 horas. Então, tudo isso tem que ser comprovado para que a prisão domiciliar seja dada a Collor de Mello. Por enquanto, Fabiola, negada. Fala. Posso só complementar? O ministro Alexandre de Moraes está tendo um cuidado que é o seguinte, a prisão domiciliar é um direito no Brasil, certo? Seja qualquer que seja o preso, se ele tiver uma doença, uma comorbidade, que ficar comprovado que o sistema penitenciário não tem condições de atender aquela doença, é um direito no Brasil que não deve ser negado a ninguém. Agora, é preciso ter certeza absoluta de que esse direito não está sendo abusado. Então, precisa ver se os transtornos que o ex-presidente alegam ter não podem ser tratados na cadeia, se ele realmente não pode ter acesso às medicações, se o histórico dele justifica ele ter que cumprir uma pena domiciliar, cumprir uma pena fora na cadeia. Então, você percebe que o ministro Alexandre tem o cuidado, além de pedir todo esse histórico, toda essa documentação, pedir também a oitiva do médico, para saber se realmente o problema que o Fernando Collor tem, que aí estamos falando aí, né, de apneia do sono, de transtorno bipolar e qual que é a outra doença aqui? Estou procurando, Fabi, você me ajuda aqui junto. Ele dizia que tinha... e a doença de Parkinson. Se essas três comorbidades, realmente o sistema
carcerário brasileiro não tem condição de atendê-lo dentro da cadeia e ele não tem condições de cumprir essa pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes está se resguardando, porque existem muitos questionamentos hoje no Brasil de prisões que estão sendo mal feitas, não só nos casos do 8 de janeiro, quanto no sistema penitenciário como um todo. Agora, é preciso fazer todas essas observações para realmente ver se não está havendo um abuso desse direito. Fernando Collor, que é suspeito de corrupção há muito tempo, que quando foi alvo de um processo de impeachment, estava lá fartamente documentado, conseguiu se escapar por diversas tecnicalidades e que aí retorna anos depois no processo do Petrolão, onde ele é um personagem meramente lateral, mas aí sim o processo estava comprovado, finalmente foi colocado na cadeia. Então, é preciso ver se realmente o histórico médico dele justifica uma prisão domiciliar.